Oi pessoal, tudo bem? Prazer, meu nome é Hugo Naski. Eu tava aqui pensando em algum vídeo pra fazer, eu não tava com muita ideia, eu pensei, eu preciso de fazer algo muito fácil e rápido. E eu resolvi fazer um reaction hoje de um vídeo meu que teve grande repercussão, que é E se Bolsonaro for eleito? Especificamente de uma reaction ao meu vídeo, do canal Ignorante. Eu sempre pensei que ter um canal que faz reaction a outros canais de reaction seria babadeiro. Então hoje a gente vai estar fazendo isso. Então, se você é novo, por favor, já lembra de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar os sininhos, pois tem vídeos semanais por aqui. Nós vamos ver apenas a parte onde ele comenta sobre o vídeo. Se você ainda não viu o meu vídeo onde eu falo E se Bolsonaro for eleito, clica aqui em cima, vai assistir, apoiar o nosso canal, porque é super importante. O canal do Ignorante também vai estar nos cards. Vamos lá, primeiramente gostei do gato que passou ali atrás. Falou muito bem, algumas coisas eu discordo, lógico. Uma coisa que ele falou que realmente muita gente fica com medo por causa do Bolsonaro ser eleito, assim como o que ele falou do Trump, um nível de desespero muito grande, simplesmente é uma fonte de desinformação. Na verdade, eu sinto que é uma coisa que as pessoas criam antes na cabeça delas do que vai realmente acontecer. Criam na cabeça, puta, o Trump vai ser eleito e agora ele vai botar gays no paredão de fuzilamento. Não, gente, quem fazia isso era o Che Guevara, só pra falar a vocês, não é o Bolsonaro, não é o Trump, era o Che Guevara que botava gay em paredão de fuzilamento. Beleza? Fato histórico, tem milhares de fontes, vocês podem comprovar isso. Menos com seu professor esquerdista que usa iPhone e tá com a camiseta do Che Guevara. Não pergunta pra ele. Nem seu professor de sociologia. Eu acho interessante a forma como ele fala sobre essa questão do medo ser real, mas que o Trump ou o Bolsonaro não é Che Guevara que fuzilava as pessoas, nem nada desse tipo, porque o Trump não fuzilou ninguém, e o Bolsonaro provavelmente não vai fuzilar ninguém, e pega a questão de esquerdista, professor, não sei o que isso tem a ver ao tópico que a gente está discutindo especificamente. Mas levando isso, o medo é real, foi embasado e continua tendo respaldo, porque todas as pessoas trans, desde a administração do Trump, tiveram diversas questões específicas, não apenas como legislação sendo retirada deles, da proteção contra a discriminação na hora que você for no médico, baseado em questões religiosas ou qualquer outro tipo de coisa, como questões sobre a proibição de pessoas trans entrarem no exército devido supostamente os seus custos serem muito altos, sendo que o Estado gasta muito mais dinheiro fazendo vasectomia do que cuidando de pessoas trans. A desculpa específica é sobre a questão das pessoas trans terem um custo gigantesco nos Estados Unidos. E também o medo deles era respaldado, porque desde que Trump entrou na administração, o número de crimes contra a população LGBT aumentou 90% nos Estados Unidos, comparado com o ano anterior. Então, não foi um medo sem respaldo. As pessoas sabiam o que o Trump representava e o que as pessoas que estavam elegendo Trump também representavam. Quando Trump foi eleito, o número de ligações de salvar a vida, como a CVV que a gente tem aqui no Brasil, aumentou praticamente o dobro de pessoas trans, especificamente buscando ajuda porque elas estavam com muito medo do que aconteceriam com elas. Então, o medo, ele é respaldado, porque a pessoa que está se propondo para ser o presidente da República Federativa Brasileira e os seus seguidores têm um comportamento um tanto quanto bizarro e ideias sem fundamento. Argumentos que não têm embasamento nenhum, a não ser no senso comum. Ninguém acha que o Bolsonaro vai chegar e fazer um muro de fuzilamento, por mais que se ele se tornasse presidente do nosso Brasil, ele teria capacidade de fazer isso. A gente está falando das outras ramificações do que o Bolsonaro se tornar eleito pode acontecer, e isso é um medo muito real, que a gente sabe quem acompanha o Bolsonaro. A gente pode ver, por exemplo, os comentários do vídeo do Ignorante sobre o assunto. Ah, porque vocês falam que o Bolsonaro não é homofóbico, porque isso é tudo invenção. Sim, isso é invenção. Pelo menos eu nunca peguei um contexto dele, dentro de um contexto geral, porque você pegar esse meu vídeo e tirar ele fora de contexto, eu me saio como homofóbico, como racista, como assassino, como um monstro. Gente, é tudo fora de contexto. Existe uma pergunta anterior a isso, então
é muito difícil alguém falar que não é homofóbico e ficar perto de gays e ter contato e tirar foto como ele faz. E tem a Carol Keller também, que é homossexual, e tá lá o tempo todo com ele. E aí? Isso não prova que ele não é homofóbico? Então eu não sei o que é que vocês querem de prova. E também concordo com ele que realmente nos comentários... Tá bom, então. Quando a gente fala de uma pessoa que é homofóbica ou ela tem um comportamento homofóbico, a gente não tá falando de alguém como a sua mãe que desafia a velocidade da luz quando vê uma barata em casa, ou alguém que você conhece que tem pavor de barata e a pessoa consegue desenvolver uma velocidade maravilhosa correndo daquilo que ela tem pavor. A questão da fobia ligada à homofobia, transfobia ou qualquer outro tipo de coisa é exatamente um jogo de palavra, porque o medo que você tem daquela barata é uma ação irracional. O pensamento que você tá tendo sobre aquela barata te matar é irracional. Da mesma forma que são as pessoas que têm um pensamento totalmente deturpado sobre pessoas que são LGBTs, pessoas que são trans, pessoas que são homossexuais, e é daí que vem a homofobia. É o pensamento irracional sobre algo que aquela pessoa desconhece. Então, quando a gente fala de uma pessoa que é homofóbica, ele não é homofóbico apenas aquele que dá paulada, facada no pescoço, aquela pessoa que fala, não, gay perto de mim, não. Claro que essas pessoas são homofóbicas, além de ser escrota pra caralho. Ter uma atitude homofóbica, ser homofóbico, ser racista, também é você perpetuar ideias e ações que fazem com que aquela população especificamente sejam ainda mais perseguidas e você use disso ao seu favor. Quando o Bolsonaro deliberadamente fala que existe uma ação maléfica para destruir as crianças, destruir a família, pega artigos e coisas que nunca foram usadas e nem mesmo seriam usadas para educar pessoas sobre sexo, esse tipo de coisa, não faz o menor sentido. Porque se você tá falando que existe a possibilidade de você manipular uma criança para se tornar gay, manipular uma criança para brincar de boneca, para vestir como mulher ou qualquer coisa do tipo, você tá falando que a heterossexualidade e que ser homem e que ser mulher é tipo uma fantasia. Você tira aquilo no momento que você encontra outras possibilidades de viver. Será que é isso mesmo? Você realmente acredita que você gostar de mulher, ou você gostar de homem, ou você se identificar enquanto uma mulher ou enquanto homem é apenas porque você não teve acesso à informação? Se você teve acesso a essa informação e você continua sendo quem você é, por que isso afetaria uma criança? Eu não entendo. A possibilidade de educação, a possibilidade de a gente conhecer sobre outras coisas, é porque quando a gente conhece sobre a diversidade, a gente pode fazer com que ela atinja mais pessoas de forma positiva, de forma direta. Quando você ensina uma criança sobre a diversidade na nossa sociedade, não quer dizer que ela pode ser tudo aquilo, mas que quando ela encontrar alguma daquelas coisas, ou vier eventualmente a se identificar com uma delas, não seja um processo doloroso, ela não pratique preconceito, seja ignorante sobre aquele assunto. É apenas educação sobre as coisas que a gente tem ao nosso redor. E só para concluir, respeito é para todo mundo. Respeito tem que ser para o ser humano, independente de cor, independente de raça, independente de sexualidade, independente de qualquer coisa. Se a gente respeitar o ser humano como um semelhante, acabou o problema. O problema é que isso é utópico. O ser humano é filho da puta por natureza. Ponto final. Se alguém pega um homossexual e agride um homossexual só pelo fato dele ser um homossexual, esse cara tem que ser preso e tem que apanhar muito. É que eu tenho umas ideias um pouco radicais contra esse tipo de gente. Então eu não posso ficar falando aqui porque é discurso de ódio, eu não posso fazer discurso de ódio. Por isso que eu acho que no Brasil o que tá faltando é pena de morte e prisão perpétua. Se bem que eu acho que prisão perpétua não vai funcionar. O dia que tiver pena de morte no Brasil, esse tipo de crime vai começar a cair muito. E pra mim, agredir o gay porque é gay, agredir um negro porque ele é negro, agredir um cristão porque ele é cristão, ou um bandista porque ele é um bandista, isso já tinha que ser enquadrado em crime hediondo, o cara tinha que pegar a prisão perpétua ou ir pra cadeira elétrica. Enfim, concordo com o que ele disse, discordo de alguns pontos. O Bolsonaro ele não é homofóbico, e não, eu não tenho que fazer um trabalho social pra provar que eu não sou homofóbico. Se eu estou dizendo que não sou homofóbico, se eu não saio na rua pra bater em gays, se eu não tô divulgando palavras de ódio contra gays, isso não me caracteriza como homofóbico. Agora, você chegar pra mim e falar que eu não posso chegar num amigo meu e falar, e aí, viado? Aí você tá criando uma ditadura
do outro lado da moeda. O que tem que parar pra pensar, que é o que eu vou discordar. Tá, vamos só por partes, sobre toda essa questão de morte e tudo mais. Sim, é completamente revoltante quando uma pessoa LGBT, uma pessoa trans, uma mulher, qualquer pessoa sofre esse tipo de agressão, sofre o tipo desse ódio como um todo. E eu imagino que a solução imediata para trazer um conforto pessoal às pessoas seja a morte daquela pessoa. Mas a proposta do que a gente está falando aqui é mudar antes desses tipos de coisa acontecer. É a gente trabalhar para que não tenha o crime de ódio. É a gente trabalhar para que as pessoas não sejam ignorantes o suficiente para achar que a vida dela tem mais valor do que a outra, para que ela chega e possa cercear a vida de alguém apenas porque ela se acha melhor, ou porque ela acha que aquilo é pecaminoso, porque aquilo não é de Deus, porque aquela não é a religião dele. Não adianta a gente colocar ações depois que o crime acontece. Não adianta a gente pensar apenas depois que a coisa toda acontece. E é tão comprovado que o crime de morte não é algo eficiente, não apenas para o Estado, como para a população como um todo, que as pesquisas são as mais diversas. Eu também vou colocar na descrição para vocês verem. O custo da morte para o Estado é gigantesco. Tanto que em diversos estados dos Estados Unidos, ao invés da pena de morte especificamente, eles buscam acordos com a vítima, não apenas para a sentença ser perpétua ou a sentença ser muito longa, porque é mais válido para o Estado o preso estar vivo do que eles matarem, pois o custo é gigantesco para o Estado. Não apenas a morte, a manutenção, burocracia e etc. A gente precisa de ações públicas para lidar, para que a gente não tenha mais pessoas cometendo esses crimes, e ações eficientes para que quando essas pessoas cometam esses crimes, a gente compreenda de onde está vindo essas ações e como a gente vai trabalhar para que essa pessoa nunca mais cometa essa ação. Para fazer com que essa pessoa consiga ver se ela consegue se tornar um membro eficiente da nossa sociedade. Não ficar pensando, vamos matar todo mundo que dá uma desviadinha, nem vamos preocupar qual que é a origem desse desvio que está acontecendo. Mais uma coisa do Hugo é que quando ele falou assim, busquem uma militância. Não busquem uma militância. Não busquem uma militância, mas concordo com outra coisa que ele disse. Desenvolvam o pensamento crítico de vocês. Isso é muito bom, mas não busquem militância, porque vocês vão ser os extremistas que vocês tanto condenam e tanto reclamam, que os LGBTs reclamam tanto do outro lado, que é da direita extremista, que esses caras são extremistas, vocês vão ser a mesma coisa do outro lado. Tá bem, então. Quando a gente fala de militância, a gente fala de um grupo organizado, que parte de umas ideias para aquele grupo específico, como a militância da questão negra, das mulheres, dos LGBTs no geral. É você buscar um espaço seguro de pessoas que te entendem e que vão junto com você para buscar os seus direitos e ações para que a sociedade como um todo consiga reivindicar os seus direitos, beleza? Então, quando a gente fala de militância, não é uma questão de ser extremista. Eu sou militante dos direitos humanos e eu sou extremista dos direitos humanos. Isso não tem muito conexão. Ser extremista e militar são duas coisas tão distintas que não tem por que a gente misturar. A questão específica que eu falo do vídeo é que pessoas que se sentem amedrontadas pela possibilidade do Bolsonaro ser eleita, elas devem buscar um espaço seguro, que nesse espaço é os grupos de militâncias, pois essas pessoas vão poder dar respaldo aos medos que elas têm e vão mostrar as ações que elas estão tomando para assegurar a proteção dessa população em específico. Para você buscar proteção, para você buscar conhecimento, buscar um espaço seguro onde você possa encontrar semelhantes a você. Isso é fundamental. Gente, isso é uma utopia que vocês criam por medo. Eu compreendo. Mas vocês criam isso por causa de pessoas filhas da puta que fazem o que fazem contra gays porque são uns cornos, uns malditos que têm que ser extintos. E isso é óbvio. Mas não quer dizer que o Bolsonaro entrando na presidência vai acontecer um cataclismo, vai acontecer um Ragnarok contra os gays. Não, gente. E lembrando que tem o link pro vídeo original aqui na descrição. Então entrem lá, deixa o like, comenta se vocês gostaram do vídeo, claro. E se você gostou desse vídeo aqui, já sabe, deixa o like. Beleza. A gente já comentou sobre essas outras questões do Bolsonaro fazer um paredão, coisas do tipo. E eu acho interessante que é uma pessoa que nunca sofreu homofobia, sofreu transfobia ou coisas do tipo, vir me dizer a mim ou a população LGBT o que é realmente a agressão a eles. O que é realmente o que deve nos ferir? Eu acho um tanto quanto questionável
Porque não seria eu conseguir te informar o que me atinge, você compreender e a gente encontrar formas de trabalhar junto? Parece muito mais uma ideia de que não. Como eu não vivo isso, eu obviamente posso dizer melhor do que você que sofre isso na pele o que é você tá sofrendo. Eu não acho que tem muita conexão no rolê todo. Eu recebi muitos ataques por causa desse vídeo sem o menor sentido. Pois ele tem um objetivo, ele tem um público-alvo, que era a população LGBT, mas muitas pessoas se sentiram ofendidas e por algum motivo se acharam no direito de vir me xingar e me atacar por algum desses motivos. Mas eu acho que o vídeo ele ficou bem nítido. E agora, depois desse reaction, ele ficou mais ainda. Se você gostou desse vídeo, por favor, lembra de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal para mais vídeos como esse. Deixe seus comentários aqui embaixo e, por favor, me siga nas redes sociais, que eu sou Hugo Nasky em todo lugar. E importante lembrar que por mais que o meu nome seja Hugo, os meus pronomes são femininos. Hugo. Assim fica mais fácil da gente poder se comunicar. Bem simples e rapidinho. Eu também não me sinto ofendida, no caso como ignorante que usou o Hugo e tudo mais, porque era a primeira vez que ele tava me vendo e ele não tinha como saber que uma pessoa que se chama Hugo prefere pronomes femininos. Mas eu tô te contando isso agora, pra não correr mais erro nenhum. Tá bem, gente? Muito obrigada por ter visto esse vídeo. Se você curtiu, deixa o like, comente o que você pensou e me siga nas redes sociais. Assista esses 2 vídeos aqui do lado, caso você goste, pra gente poder continuar fazendo vídeos como esse. 2 beijos e até a próxima. Tchau, tchau!